Ao vivo. Galera, hoje é o som dos tribalistas velha infância. Nada melhor do que um som aí um pouco mais romântico, relembrando aí boas coisas, bons momentos relacionados ao amor, quando a gente vai falar sobre ansiedade nos relacionamentos e ainda mais nessa semana, que é a semana de Dia dos Namorados. Gente, não é à toa que a gente está aqui fazendo tudo isso. Eu fiquei feliz demais, porque na semana passada eu comecei um contato com o Patrick Santana. Gente, Patrick, ele é um psicólogo e a especialidade dele, a maior parte dos atendimentos dele são voltados para casais. E quando ele começa a atender casais, aí ele encontra outros problemas mais profundos que estavam atrapalhando a relação do casal. Ele encontra problemas relacionados à ansiedade, ele encontra problemas relacionados à depressão. E aí, para resolver um problema de relacionamento, que é onde a pessoa veio buscar, aquele desentendimento com o marido, com a esposa, ele precisa tratar muitas das vezes uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, quando eu fiquei sabendo assim que a gente teria o Dia dos Namorados assim, essa semana e a disponibilidade do Patrick, eu falei assim, nossa, vai encaixar certinho, vai encaixar perfeitamente, né? E aí, sabendo disso, já fechei com ele na hora, convidei ele e ele vai estar aí hoje com a gente pra gente falar sobre tudo isso, tá? O Patrick tem aí várias coisas, ele atende em Campinas, tá? Depois, se vocês quiserem marcar alguma coisa com ele, vocês marcam, mas agora o mais importante de tudo é que a gente possa começar a entender tudo isso, tá? Daqui a pouquinho o Patrick já vai estar chegando aí, ele já vai conectar com a gente. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês algumas coisas, alguns probleminhas que, bom, acontecem na vida aí da gente, tá? Vamos lá. Quem tem problemas de ansiedade, muitas das vezes, e isso é muito comum, tá? Não que seja bom, mas é comum. Muitas das vezes a pessoa com ansiedade, ela acaba ficando irritada. Ela tá com os níveis de estresse e irritabilidade tá mais alto. E como os níveis de estresse dela tá um pouco mais elevado, ela acaba discutindo com o marido, discutindo com o amigo, né? Amigo não, já é casal. Discutindo com o marido, discutindo com a esposa, sabe? Os níveis de estresse vão lá em cima e isso aí acaba fazendo mal para o relacionamento do casal. Acaba gerando pequenos atritos, pequenas discussões por motivos pequenos, tá bom? Mas galera, mais importante do que eu falando, eu vou trazer para vocês aqui quem precisa estar de verdade aqui nessa live hoje, tá bom? Só um instantinho que assim eu já vou convidar o Patrick. Cadê Patrick? Patrick Santana. Tá a solicitação aí. A gente já conecta parceria aqui e aí a gente pode conversar melhor aí com as pessoas também. Galera, enquanto o Patrick vai conectando aqui, já Olá, chegou. Patrick, como é que tá? muito bom estar aqui. Boa noite para você, Everton, para o pessoal que já está aí na live. Prazer grande, viu? Legal, beleza, Patrick? Satisfação ter você por aqui, cara. É bom demais a gente poder ter mais conhecimento, mais coisas novas, né? Você tem uma experiência diferente da minha, que agrega também, vai trazer para as pessoas, todo mundo que se conectar aqui hoje, eu tenho certeza, mas eu tenho muita certeza, de que eles vão se beneficiar muito daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai conversar, das, sabe, insights, dicas, a vivência nossa. Sim, com certeza. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho mais aqui meu rosto, porque tá meio escuro. Tá bom, vai, tenta aí. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda aí. Prazer ter vocês aí. Galera, enquanto o Patrick está tentando clarear um pouco o rosto dele aqui, né, o Instagram tem alguns filtros aí legais pra gente, ele É, auxilia muito a gente, principalmente a gente que é homem, já nasceu feio já, então pois a é. galera que é bonita tem que usar essas coisas mesmo.
E a gente que é homem acaba precisando mais ainda. Mas, gente, se você conhece alguém aí que pode se beneficiar, chama essa pessoa aí. No... Casais tem de monte. E casais brigando, tem também. Casais com Isso, vontade, às vezes tem menos. Mas com problemas, tem de monte. E por que não ajudar? Um casal de amigos, um casal que você conheça. Galera, chama eles aí. Beleza? exato. Aproveitando aí, Everton, que você está pedindo para o pessoal convidar, tem um aviãozinho aqui, ó, embaixo. É só clicar no aviãozinho e você manda para o amigo, para a amiga, para o casal que você é, tiver aí interesse em compartilhar com eles, né? Exatamente. Vamos lá. É importante, Patrick, a gente não falou aqui ainda, né? Mas a gente não está aqui para a gente ficar só conversando, eu e você. Então, a galera que quiser, puder, que tem dúvidas, quer colocar alguma coisa aí, coloca aí dúvidas, questionamentos. A gente vai trazer tudo que a gente tem de melhor para entregar conteúdo, conhecimento. Sim. E Everton, você estava falando aí sobre. Eu trabalho bastante com casais, mas você sabe que, mesmo que a gente tenha um nicho específico no consultório, aparecem muitos casos. Eu vou dizer para você, esse ano foi um ano que eu peguei bastante casos que está muito associado à ansiedade. Então, seja o casal, seja o adolescente, seja o jovem, seja o idoso, o adulto, todos eles. O fato é que enquanto a gente está vivo, a gente experimenta ansiedade, né? A gente precisa tomar o cuidado para que essa ansiedade ela não seja acima do nível que vai prejudicar a nossa produtividade, né? Perfeito. Sabe, eu costumo trazer muito isso para as pessoas que me acompanham. Você não é uma pessoa separada, você não é uma pessoa que tem uma vida com seus filhos e é uma pessoa diferente no trabalho e é uma pessoa diferente quando você está com a sua esposa, né? Você vai ter um jeito diferente, talvez uma postura um pouco diferente, mas você é a mesma pessoa. Quando você volta do seu trabalho bravo, não tem essa de esquecer as coisas do trabalho. Alguma coisa fica. E isso é normal, tudo Sim, bem, porque você é uma pessoa, você tem emoções, você tem sentimentos, e isso se expande na nossa vida. Então, muitas das vezes, a gente às vezes vem buscar um tratamento para me melhorar meu relacionamento com a minha esposa, com a minha namorada. Legal, é muito sim, bom. Mas às vezes o que eu precisava, na verdade, era tratar a minha ansiedade, a minha depressão, a minha insegurança, sim. ou algum trauma, porque lá atrás, e isso você deve pegar muito. Lá atrás aconteceu que eu fui traído e hoje eu me sinto, sabe, inseguro em confiar na minha namorada. E aí eu não consigo Exatamente. me abrir. Nossa, muito. E, e a questão, Everton, que a gente percebe muito é assim: a gente acha que precisa acontecer alguma coisa para algum fato, algum evento que, vamos dizer, vamos chamar de evento estressor, para eu poder ter ansiedade. Tem pessoas que falam assim: eu não estou sofrendo por ninguém, né? Eu não perdi ninguém, para mim está tudo bem. E é aí que está o problema. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: fulano está com frescura, o fulano lá está falando que está com ansiedade, tem dinheiro, tem carro bom, tem casa boa, tem família, tem os filhos que está bem empregado, que está vivendo bem, e está com ansiedade? Como assim? Né? Então, a falta de conhecimento, a gente acha que a ansiedade ela tem apenas uma fonte, né? Ela tem apenas uma fonte de start. Mas, na verdade, a ansiedade ela não precisa de nenhuma fonte de start. Ela precisa só de um pensamento, de uma preocupação que vai desencadear que vai, vamos dizer assim, aumentar esse nível de ansiedade, né? Perfeito, perfeito. Galera, vocês estão chegando aí, sejam bem-vindos, tá? A gente fica conversando aqui, daqui a pouco a gente esquece de dar boas-vindas para Você vocês. quer colocar o tema, Everton, na tela? Você consegue? Eu acho que eu consigo. Pera aí, vamos ver aqui assim. Não, aqui é perguntas. Aonde que eu aperto aqui? Pera aí, Clica falta. no comentar. Clica no Opa. comentar. Ah, temas, vamos lá. Isso. Ansiedade e os relacionamentos. Publicar. E agora, como é que eu vou fixar isso daqui aqui? Isso. Aí você posta a sua. Você manda a mensagem, depois você clica em cima dela e segura. Aí você vai ter a opção.
Legal, tá faltando essa opção. Tá faltando habilidade aqui, tá faltando habilidade. Desativar comentários, desativar. Ah, tá faltando. Você segurou? Segura em cima, aí vai aparecer a opção para você congelar ela. Fixar o tema, né? É, tô segurando em cima da minha aqui, mas não apareceu não. O meu comentário apareceu aí, né? Apareceu. É, tá faltando habilidade aqui. Não, não tem problema. Vamos seguir. Vambora, vambora, galera. Embora, o que importa é o conteúdo, não é o que tá ali. Patrick, você falou que às vezes a pessoa tá bem, né? Tem ali a vida aparentemente boa. Tem emprego, tem casa, tem carro, consegue viajar, tem férias, tem estabilidade no emprego. Às vezes os filhos estão bem, os filhos estão trabalhando, os filhos estão com a vida encaminhada, né? E a pessoa tem Sim, ansiedade. Bom, realmente. Porque a ansiedade, ela existe dentro de todo mundo. Em algum nível ela existe. Mas mais importante do que isso, a gente está falando de saúde. E não é porque uma exato, pessoa ganha 10 mil por mês ou uma pessoa ganha 1.000 por mês que ela não pega uma gripe, que ela não pode pegar um resfriado, que ela está imune exatamente. a ter uma dor de dente, sabe? Por mais que o dentista fala pra caramba, escove bem os dentes, passe fio dental. Toda vez que você vai no dentista, ele fala isso. Toda vez que você vê um dentista na televisão, ele fala isso. Mas nem por isso as Exato. pessoas deixam de ter dor de dente. E a mesma coisa é a nossa saúde mental aqui. Isso mesmo, Everton. E então eu acho que a gente pode começar, Everton, quando a gente pensa no seguinte: o que é ansiedade, né? É muito importante a gente só conceituar um pouco para o pessoal que está aqui, porque ansiedade ela é um fenômeno extremamente natural vivido por qualquer ser vivo que tenha nesse mundo. Então a gente está falando aí de seres humanos, principalmente de nós humanos. Então, a ansiedade, ela é um fenômeno extremamente necessário e natural. Quando é que a ansiedade ela se torna prejudicial para a minha vida? Quando eu acabo deixando por uma preocupação excessiva, um medo de um acontecimento, ou a ansiedade ela pode vir também por uma perda que a pessoa teve e pelo desejo de ter aquilo de volta. Então a ansiedade ela tem várias fontes de start que pode fazer com que uma pessoa eleve o seu nível. Então, uma vez que o nível de ansiedade de uma pessoa ele se eleva, essa pessoa ela começa a ter prejuízos no seu rendimento no trabalho, na relação familiar, na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação no casamento, na relação financeira. Então, essa ansiedade, uma vez que ela aflora, ela vai afetar também a vida, a questão alimentar da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem. Eu atendo pacientes que sofrem de ansiedade, que ou ele se alimenta, ele consome mais, um número maior de alimento, ou ele consome um número menor de alimento. A questão é que as áreas da nossa vida, todas em geral, são afetadas pelo nível excessivo de ansiedade. Isso é fato, né? E a partir daí, então, tem muita gente que fala assim, a ansiedade é normal. Não, isso aí é normal. O que eu ganho quando eu vou a um profissional, eu vou buscar a ajuda desse profissional? Eu ganho tempo. Porque uma vez que eu vou a um profissional que trabalha com pacientes que sofrem de ansiedade, o que esse profissional vai fazer? Ele vai avaliar esse paciente, ele vai perceber, entender como é que funciona o ciclo de ansiedade daquele paciente. Porque cada pessoa experimenta ansiedade de um jeito. Tem gente que ela não dá sinal nenhum para você, aparentemente, mas não quer dizer que ela não esteja sofrendo de ansiedade. A gente, como seres humanos, a gente consegue muitas vezes disfarçar muito bem a nossa ansiedade. O fato é que cada pessoa sabe, né? Nem todas, mas as pessoas sabem quando elas estão tendo prejuízos no seu rendimento, no seu relacionamento, na sua questão alimentar.
Então, qualquer mudança, opa, é um sinal de alerta. Mudança na relação, no comportamento, na alimentação, na hora de dormir, como está sendo a minha produtividade, todos são sinais. Houve uma mudança, opa, isso não está normal. Tá essa semana, tá na outra semana. Então vamos buscar ajuda para quê? Para entender o ciclo de ansiedade que aquela pessoa está vivenciando e aonde está o erro para que ele seja corrigido, né? Sim, e assim, aí a gente faz até um alerta a mais, um alerta adicional. Quando a pessoa começa a perceber isso logo, é mais rápido e mais fácil para a gente tratar a pessoa. Então ela não vai precisar Sim, passar por um tratamento tão longo ou tão intenso emocionalmente. É um pouco mais fácil para ela. Os prejuízos são menores. Então é muito importante isso. E a gente está falando de saúde. Então, assim, a ansiedade ela vai afetar a saúde da pessoa. A pessoa vai se sentir mal, ela vai ter perdas no trabalho, na vida amorosa, na alimentação, no sono. Vai passar por sintomas que às vezes é um pouco diferente para cada pessoa. Tem pessoas que sentem às vezes sim, um pouco mais de medo, um pouco mais de pânico. Tem outros que sentem o batimento muito forte. Às vezes sentem até aqui no pescoço, né? Tem bastante assim, né? Parece que sim. tá na garganta aqui. Mas tem pessoas que é um pouco diferente os sintomas. Mas a perda, o problema é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Exatamente. Exatamente, Ever. Assim, É, sim, pode falar. Pode falar. o que eu ia colocar aqui também olha só que coisa interessante. Uma criança, ela pode sofrer ansiedade. Uma Uhum. criança, ela não só sofre de ansiedade, como ela também está sujeita a sofrer de depressão. E eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente acompanhando sabe, mas um parceiro, um passo assim muito próximo para a depressão é uma pessoa ansiosa. Né? Alguns estudos, algumas pesquisas, né, tanto nacionais do nosso país como de fora, mostram que a ansiedade ela está muito associada a pessoas também que sofrem ou que poderão sofrer de depressão. E aí a gente volta naquela questão que é o buscar ajuda. E sabe, tem muita gente que elas preferem, claro que cada um tem a sua escolha, as pessoas são livres para escolher o que elas quiserem. Mas a partir do momento que uma pessoa, por conta própria, sem ter o conhecimento, sem buscar informações, ela decide, por exemplo, ir a uma farmácia, porque no Brasil a gente tem esse acesso muito fácil, que é um perigo muito grande. A pessoa ela está sofrendo de ansiedade, então é muito comum eu entrar numa farmácia hoje aqui no Brasil e eu ter acesso muito fácil a ansiolíticos. É muito fácil. Eu não preciso. É claro que existem alguns ansiolíticos que eles são mais precisos, porque eles têm um efeito assim até se a pessoa não tomar cuidado até mais grave, pode ser prejudicial. Mas muita gente prefere tomar remédio do que tratar aquela questão que está interna, aquele problema. Então, o tomar remédio para tratar a depressão, mesmo que eu vá no psiquiatra, eu vou no psiquiatra, eu falo para ele, olha, me passa um medicamento porque eu estou com ansiedade. Alguns psiquiatras, eles não costumam fazer um atendimento terapêutico. Então, como profissionais, tem psiquiatras que eles acabam passando um medicamento. E aí a pessoa, ela sai dali feliz. Não, porque o psiquiatra me passou um remédio. E eu estou tratando minha ansiedade. Então, a ansiedade, ela só é tratada de verdade quando eu faço a real intervenção, quando eu entendo o ciclo daquela pessoa, e aí eu inicio esse tratamento com terapia, e quando é necessário, aí eu vou encaminhar para um psiquiatra, para que esse psiquiatra entre também em conjunto com o medicamento, né? Sim. Eu costumo falar para as pessoas assim, ó, o psiquiatra, o remédio, ele é importante pra caramba. Muitas das vezes ele é muito importante, principalmente quando a pessoa já vem com um histórico grande, já vem com essa ansiedade se arrastando na vida dela por alguns anos. Muitas das vezes é importantíssimo. Tanto que se a pessoa toma o remédio, a gente continua porque é importante. Se parar de qualquer jeito, passa mal. Então conversa com o médico, tá? Mas Exatamente. vamos lá.
remédio, ele vai tratar o sintoma. O sintoma. Então, por exemplo, se você está lá a mil, com a ansiedade a mil, ele vai tratar para você dar uma acalmada, para você ficar mais estável. Se a pessoa está lá com depressão, ela Isso. não consegue sair da cama, o remédio vai dar uma energia para ela sair dali, para ela se mexer. Mas ele vai fazer isso. Ele não vai tratar a causa. Ele não vai tratar a origem. E se ele não tratar a origem, aí você tem uma escolha. E eu entrego a Sim. escolha para as pessoas. Você pode tomar remédio o resto da vida, ou você pode tratar essa origem, e aí você vem atrás da gente. E nós, terapeutas, fazemos isso, né? Psicoterapia é para isso. A gente trata a origem, a gente vai entender o que está fazendo você ficar ansioso. Se é, por exemplo, o medo, por exemplo, de um Covid, se é uma ansiedade porque você precisa de aceitação no seu trabalho, se é um medo de ser demitido, se é uma ansiedade causada pelo medo de uma falha, de, sei lá, falir, por exemplo, você tem o seu negócio próprio e tem medo de falir. Então tem algumas Sim. causas ali. E tratar essas causas, aí é a terapia. Uma vez que você tratou, aí você controla essa sua ansiedade, porque a gente não elimina ela. Afinal de contas, ela é um mecanismo de segurança e proteção do nosso corpo. Então você começa a controlar e aí você vive melhor. Exatamente. E tem uma pergunta aqui, Everton. Você quer deixar, a gente responde depois, ou você quer já que a gente já vai mandando aqui, Não, mandando as vamos. respostas pro Por mim a pessoal? gente pode responder. Eu não ligo, não. Eu costumo responder já. Tá. A Débora fez uma pergunta aqui, a Débora.mara.3. Ela diz assim, ó, a criança que não consegue controlar sua raiva quando as coisas não dão certo, pode ser algum sintoma de ansiedade? Sim, né? Como a gente falou, né, Everton? Todo ser humano ele tem ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa, de proteção. Então, Débora, respondendo a sua pergunta, quando é que eu poderia dizer para você que essa criança sofre de ansiedade? Tá? Porque assim, sintoma de ansiedade. Tem sintoma, por exemplo, eu tenho uma viagem para fazer amanhã. Quando eu começo a me organizar para essa viagem, isso é um sintoma de ansiedade, certo? É um sintoma de ansiedade. Por quê? Porque eu estou me organizando. Quando é que essa ansiedade ela se torna prejudicial? Olha só que importante. Quando eu começo a pensar que essa viagem pode dar errado, que eu posso sofrer um assalto, que alguém pode fazer mal para a gente, que pode chover, pode estar chovendo muito. Aí a ansiedade, ela foge da sua naturalidade. O que é natural na ansiedade aqui? É quando eu penso, bom, eu vou viajar amanhã, então o que eu tenho que deixar pronto para amanhã? Isso é saudável. Tá tudo certo. Agora, passar a noite sem dormir, preocupado, é um problema, né? A gente tem um problema aí. Então, respondendo à pergunta sua aqui, Débora, a criança ela pode sim estar tendo um problema grave de ansiedade quando essa criança ela está tentando, por exemplo, ela é criança que não consegue controlar sua raiva quando as coisas não dão certo. Sim, é um sintoma de ansiedade. Então, o que eu tenho que fazer? Sentar com essa criança e ajudar ela a entender aonde está o erro. Como que eu ajudo essa criança? Eu pego do início. Então eu vou chegar nessa criança, vou ficar junto com ela e falar assim, filho, ou meu sobrinho, seja quem for, por que você está triste? Por que você está com raiva? Ah, é porque eu queria fazer isso, aquilo, tá. Mas como é que você começou a fazer isso? Aí falar, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz isso, eu fiz outro. Só que quando chegou aqui, não sei o que, fulano pegou meu brinquedo, ou sei lá, né? Tá, mas e aí, então, vamos tentar resolver isso de um outro jeito? Então, o adulto vai ajudar a criança a resolver o problema de uma forma calma, pacífica, mostrando para a criança que existe um caminho que pode ser seguido e a gente só tem que parar e pensar. Então, isso é a trabalhar a ansiedade da criança, mas a raiva constante, né, ele pode ser sim um sintoma de ansiedade. A raiva constante pode ser não só na criança, mas no adulto também. Certeza. É importante também entender o que a criança queria.
Ela ficou com raiva de alguma coisa. Tinha alguma intenção positiva por trás daquele comportamento. Olha, se ela deveria estar fazendo alguma coisa. Vamos pegar o exemplo da viagem que o Patrick colocou para a gente agora há pouco aqui. Você tinha uma viagem marcada e alguma coisa aconteceu. Sua viagem foi cancelada. Você pode ficar com raiva e quebrar sua casa. Não é saudável, né? Exato. Então, assim, a gente tem que encontrar um segundo caminho, uma alternativa. Nesse momento, eu falo até que a sabedoria popular faz muito bem. Sabedoria popular quando diz pra gente o seguinte, que para quem só conhece martelo, todo parafuso é prego. Você só sabe usar o martelo e só tem ele. Então você só vai batendo no parafuso, o que não é o certo, né? Sim. Mas entenda isso. E oriente. Crianças, elas estão aprendendo. Crianças, adolescentes, não que nós adultos não estejamos aprendendo, mas eles têm muito mais ainda a aprender. Então, é interessante que a gente passe as experiências, passe novos conceitos, novos caminhos. Vocês aqui, quando estão assistindo a gente, vocês estão aprendendo novos caminhos, novas coisas que vocês vão usar na vida de vocês. Uma criança não é diferente, só que ela vai aprender com os pais. Exatamente. E Everton, uma coisa muito interessante que é bom a gente frisar também é que existem muitas pessoas que sofrem de ansiedade e ela fala, eu não posso passar por isso. Eu não posso. Aí ela deita para dormir, não pega no sono porque ela está ansiosa, né? Ela tem, claro, outros problemas que estão envolvidos que às vezes ela não sabe que tem. E aí ela não dorme. Não, mas eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Não, você não tem que dormir. Se o sono não está vindo, poxa, vamos aceitar a situação. E quando eu falo de aceitar a situação, eu falo, não é concordar. Tipo, quando eu falo assim, eu não estou conseguindo dormir. Poxa, é muito injusto comigo mesmo pegar um medicamento e tomar para me dormir. É injusto. Agora, quando eu paro e começo a pensar, por que eu não estou conseguindo dormir? Qual é o meu problema? Qual é a minha preocupação? Com o que eu estou me ocupando demais? Eu estou com medo do quê? Sabe? Levantar vários questionamentos. E aí, a partir do momento que eu começo a fazer isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para mim mesmo que eu aceito aquela experiência. Só que eu aceito não é concordar. Aceitar é eu aceito que eu estou vivenciando isso aqui. E agora, o que eu faço? Vai ficar mais fácil de resolver o problema do que eu ficar ali relutando, porque eu não aceito aquela situação. Eu tenho que aceitar. E a aceitação é não só para o caso da ansiedade, né, Everton? A gente, como terapeuta, a gente percebe muito isso. Que quando o paciente na clínica, ele aceita que ele tem aquele problema, bum, muda muita coisa. Muda muita coisa. E é difícil quando o paciente ele não aceita. Ele não concorda que ele tem um problema. Fica difícil de você ajudar um paciente, porque você vai usar a estratégia e ele fala, não, mas eu não tenho esse problema. Fica difícil, né? Sim. Nesses casos, a pessoa. Eu prefiro falar para a pessoa: olha, quando você quiser, a gente segue esse caminho. Porque senão você vai estar perdendo seu dinheiro e não é legal, né? A gente tem que fazer um negócio justo aí. Mas sabe o que que eu penso, principalmente, com relação às pessoas que às vezes não conseguem dormir? Aprendizado pessoal mesmo, porque, bom, ficar tentando dormir e às vezes não conseguir, mais ou menos acontece com todo mundo uma vez na vida, né? Exato. Hora ou outra a gente acaba passando por alguma coisa disso. Talvez você não passe a noite toda em claro, mas às vezes você queria dormir, ficou lá meia hora, 40 minutos ali tentando dormir e não conseguia. Eu vejo isso hoje como uma vaca. Olha só, a vaca, ela vai lá no pasto e ela come ali aquela grama, né? Ela come ali para se alimentar, aquele capim ali. E depois de um tempo, aquele capim que foi para o estômago dela volta para a boca e ela mastiga de novo e depois engole para terminar a digestão. É mais ou menos isso que a gente faz. Você já passou por um problema, você tem um problema. De noite, você pega aquele problema que mais ou menos você já tinha aceitado ele, já começou a resolver durante o dia,
pega ele e ativa ele de novo aqui dentro da sua cabeça. E aí você começa a pensar nele de novo. Fica remoendo aquele problema, repassando, pensando de novo. Fica lá imaginando mil coisas, mil alternativas, mil e uma soluções. E pior ainda, 2.000 quadros ruins que podem acontecer se você não resolver esse problema, se as coisas continuarem desse jeito. E aí você fica com isso aqui dentro da sua cabeça. Enquanto você não digerir de vez esse problema, ele vai ficar ali tirando o seu sono. E é o que você falou agora há pouco sobre medicamento, né? O medicamento ele não faz isso. O medicamento, a ação do medicamento, é importante o pessoal saber. Dá até boa noite aqui para o Anderson, um amigo lá do Tocantins, está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, viu, Anderson? Então, assim, Everton, o que você falou, refrisando, o remédio, o medicamento, ele não tem uma ação sobre o pensamento. Ele tem uma ação sobre a estrutura física, sobre o corpo humano. Ele vai ter uma ação sobre o controle de adrenalina, noradrenalina. Ele vai ter um controle nesse sentido. Mas o pensamento, ele está lá. Ele está presente. Ele existe. Então, a ação do medicamento é diminuir a intensidade daquele pensamento no sentido de força, de poder, mas não de pensar, né? Pensar é uma ação que o terapeuta vai fazer junto do paciente. Por isso que é importante a terapia, porque o medicamento ele tem uma ação no corpo, né? Na estrutura orgânica, mas o pensamento ele tem uma ação, a terapia ela tem uma ação no pensamento. E isso é fantástico. Você juntou essas duas coisas, a chance de a pessoa ter um equilíbrio na ansiedade é fatal. Aumenta muito. Com certeza. Lembrando que nem todos os casos também é necessário medicamento. Mas em todos os casos é necessária a terapia. Todos A os casos. terapia ela é primordial. E o medicamento a gente entra com eles, a gente não, né? A gente encaminha e o psiquiatra vai entrar com o medicamento correto, na dose correta, nos casos certos. É tanto que o Patrick falou é verdade, vocês vão, talvez se vocês não se identifiquem, mas conheçam alguém que se identifique. A pessoa começa tomando um medicamento, vamos dizer assim, que ela toma um medicamento de 20 miligramas, tá? Um ansiolítico de 20 miligramas. Daqui a pouco, ela volta no psiquiatra e o psiquiatra passa um de 40. Daqui a pouco ela está tomando um de 60. Daqui a pouco ela está tomando um de 100 miligramas. Que é, assim, 5 vezes mais forte do que o inicial. Porque o pensamento não foi modificado. Ela está com o mesmo padrão. E mais intenso ainda. Porque tem gente que, por mais que o medicamento esteja lá diminuindo a intensidade do pensamento da pessoa, a pessoa se esforça a tal ponto que aquilo não adianta, não resolve. Exatamente. Opa, deixa eu mudar aqui. Ô Everton, uma coisa que você falou aí que é interessante. Você terminou já? Não, pode ir. Depois eu comento o caso se for aí. Eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes que eu percebo que há um índice no aumento dessa ansiedade. A pergunta que eu sempre gosto de fazer é a seguinte: quando você fica pensando na sua preocupação com coisas que ainda vão ocorrer, que vão acontecer, como que é? São coisas boas que você prevê que vai acontecer? E na maioria das vezes, não é, Everton? A gente ouve o paciente falar assim: não, eu não estou preocupado ou preocupada com alguma coisa boa que vai acontecer. A maioria das vezes, a preocupação é com coisas negativas, coisas ruins, que a pessoa fica na expectativa de que aquilo vai acontecer. E 90%, olha só, Everton, os estudos mostram, 90% da expectativa que eu crio, a minha ansiedade, a minha preocupação, ela não acontece. 90% da minha expectativa ela não acontece. Então, que recado eu recebo com isso? Se ela não acontece em 90%, eu estou perdendo meu tempo. Eu tenho 10% de chance
de acertar. Então, ao invés de eu ficar pensando em coisas negativas que podem acontecer, quer saber? Eu vou pensar em coisas positivas. Então, não fique só preocupado com coisas negativas, mas vamos se ocupar também, já que é para ficar preocupado, de coisas positivas também. Pode ser que eu saia na rua, eu, sei lá, para quem joga na loteria, pode ganhar na loteria, né? Pode, de repente, estar andando ali na rua, de repente essa pessoa encontra outra com um problema, ela tá ali pronta para ajudar, daqui a pouco essa pessoa ajuda ela também resolver o problema dela, né? Tem ali uma reciprocidade. Então, muita coisa boa a gente pode esperar do nosso futuro, porque muita coisa boa acontece também. Sim. E quando a gente fala assim sobre futuro, né, a gente vai cair no seguinte problema. Quando a gente pega a pessoa com ansiedade, ela tem lá, sei lá, se a gente listar num papel, a preocupação dela levou a 10, 20, 30 problemas que ela consegue imaginar ali assim, ó, no estalo de dedos. Sim, E ela dá detalhes. É incrível, ela dá detalhes. Ela fala assim, não, dá. porque pode acontecer, por exemplo, um acidente, vai viajar. E não pode acontecer um acidente de carro. E é o seguinte, não vai ter ambulância. E não vai ter ninguém chegando. E aquela estrada, passa pouca gente. E não sei o quê. E o carro tá sem seguro, porque o seguro venceu e eu não paguei. E eu só vou ter dinheiro para pagar. Sabe? Ela dá detalhes, detalhes, detalhes. Por outro Sim. lado, quando você pergunta para ela assim, tá, mas e se não acontecer nada na viagem? Você chegou até seu destino. Vamos dizer que ela esteja indo para o Rio de Janeiro. Chegou lá no Rio de Sim. Janeiro. O que de bom vai ter lá? Ah, vai ter praia. Tá, mas e nessa praia? Ah, deve ter umas ondas bonitas, uma areia. A pessoa não consegue dar detalhes. Detalhes. Mas das coisas ruins, ela enche de detalhes. Sensações, Exato. então, nem se fala. Sensações de dor, medo, insegurança, pânico, tremores, vem aos montes. Exatamente, Everton. E uma coisa assim, na hora de tomar decisões, né? A pessoa ela está dentro de uma situação que é uma situação de pressão, uma situação onde ela às vezes sofre humilhação. Então, esse é um contexto também que ele vai desencadear muita ansiedade. Por exemplo, um pai ou uma mãe que pega muito no pé de um filho adolescente, que está sempre ali cobrando, sempre exigindo desse filho. Esse filho ele vai desenvolver uma ansiedade. A chance ela é muito grande, sabe? A cobrança paterna, a cobrança, né, da mãe, do pai, ela, ela, ela recai sobre o filho como uma exigência que às vezes esse filho ele não tem capacidade, ele não tem recursos para poder lidar com aquele tipo de problema. E aí é onde vai entrar a questão que o pai começa a ver que o filho está dormindo tarde, que isso está acontecendo, que, né, por que, que isso está assim e tal. E aí, quer dizer, o problema da relação familiar, e olha, eu vou te contar, viu, Ever? Eu atendo bastante casais, eu atendo famílias também, e eu vejo que, na maioria das vezes, quando vem uma queixa para o consultório, aquela queixa de o meu filho dorme muito tarde, a minha filha vai dormir 2, 3 horas da manhã. Everton, eu tenho percebido que na maioria das vezes a relação não é boa da família. Isso é um sinal de ansiedade. Esse filho, essa filha, pode, eu não estou dizendo que é, mas ele pode ou ela pode estar buscando como uma válvula de escape uma relação com jogos, uma relação com uma rede social, uma relação com o YouTube assistindo vídeos. Por quê? Porque ela quer ficar sossegada, ela está cansada de cobrança, ela tá cansada de não daqui, não dali. Então isso é muito comum, eu acho que vale a pena a gente frisar isso. A relação conflito na família, ela desencadeia a ansiedade nos pais e também nos filhos. Isso é muito sério mesmo. Sim. Tem muitos pais que querem que o filho alcance aquilo que eles não conseguiram. Legal, perfeito. Só que encontra o caminho certo. Encontra o caminho certo. Sim. Às vezes cobra demais, não deixa a pessoa ter o momento dela mesmo, ter o lazer dela. Então, isso não é positivo, às vezes, para aquela criança.
tem coisas estipuladas na sociedade, obrigações, né, que na verdade não querem dizer nada na nossa vida. Por exemplo, a pessoa termina o ensino médio, ela precisa entrar na faculdade? Sério, é importante? Sim, eu diria que sim, é muito válido. Mas precisa ser logo quando termina? Entende? Tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para se preparar para entrar na faculdade, que demoram mais para encontrar o seu caminho. E Sim, isso não tem nada de errado, é da pessoa, né? Por outro lado, tem exatamente. pessoas que saem, entram na faculdade Opa, e depois desistem. Apareceu uma orelha ali. E apareceu um literalmente cachorrinho aqui. faz parte. E tudo bem, né, Patrick? A pessoa, ela tem o seu tempo, ela tem o seu momento, mas é muito importante, tanto para os pais quanto para os filhos, que eles possam ter um ambiente saudável, tanto para um quanto para outro. Porque tanto o filho pode gerar ansiedade no pai, quanto o pai no filho. E um gera no outro, vira uma bagunça ali. Porque o pai vai Exato, querer que o filho faça algo, o filho não vai fazer, e aí ele começa a ficar ansioso. E aí o pai vê que o filho está com um problema e quer resolver o problema, mas não sabe. Aí ele também fica ansioso. E aí começa a virar uma exato. bagunça dentro de casa. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho aí. Eu não sei se você consegue controlar o tempo aí, quanto tempo a gente tem ainda? Então, ele não me fala bem, mas a gente tem mais ou menos uns 18 minutos. Tá. Vamos entrar numa parte legal. Eu acho que o que eu posso fazer para eu poder começar a tratar, né? Eu acho que a ansiedade, eu acho que de alguma forma, a gente já falou isso, que é buscar ajuda profissional, né? Tanto terapêutica, e o terapeuta, eu penso assim, que o terapeuta ele tem que ser o primeiro a ser buscado. Por que, que ele tem que ser o primeiro? Porque ele, junto do paciente, vai entender a necessidade do medicamento, né? Ele vai entender junto desse paciente. Então é bacana entender essa primeira parte. A outra parte é que às vezes a gente se engana porque a gente fica tipo assim, ó, eu não vou fazer, eu não vou para tal lugar, eu tô com medo da apresentação. Às vezes a pessoa tem uma apresentação para fazer de um TCC, de um seminário, ela tem uma entrevista de emprego, ela tem uma pessoa importante que ela vai se conectar e ela começa a sofrer de ansiedade. Então, o que eu posso fazer nessa hora para essa ansiedade diminuir? Então eu posso fazer várias atividades. Uma delas, a atividade física. A atividade física ela é bastante recomendada sobre orientação de um educador físico para que a pessoa relaxe a musculatura do corpo dela. O outro ponto que é importante pensar é assim: a vida é um risco. A gente sabe que quando a gente coloca os pés de dentro do quintal de casa para fora, eu já aumento a chance de eu sofrer um acidente, de eu, sei lá, passar por uma situação aí, quem sabe até trágica, né? E aí a vida ela é um risco constantemente. Então eu não posso permitir que a minha ansiedade impeça o meu objetivo, né? Impeça a minha entrevista de emprego, impeça eu de fazer aquela prova, impeça eu de conversar com uma pessoa que é importante, que vai poder me ajudar a resolver algum problema que eu tenho, mas por causa da ansiedade eu não quero ir lá, eu estou com medo. Então é pensar, a vida é um risco. Todo tempo a gente já nasce correndo, nascer é um risco, né? Então pensar dessa maneira vai facilitar o enfrentamento, vai facilitar eu colocar a cara a tapa para eu poder ver se é realmente aquilo, né? E eu fazer pequenos experimentos. Por exemplo, poxa, eu tô com medo de acontecer isso. Tá, eu tô com medo da viagem dar errado. Avaliou o carro, levou no mecânico, fez uma avaliação. Tá, se você está com medo, então você acha que você tem alguma coisa que você não fez. O que que é? Aí a pessoa pode falar que o freio do carro não está legal. Então, aí é um problema. Vamos resolver. Então, é ver o que está no meu alcance que eu posso fazer para que a minha ansiedade seja equilibrada. O que não tiver no meu alcance, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar orientação, né, para eu poder saber que passo eu vou dar ali a seguir, né? Sim, sim, é importante enfrentar. O enfrentamento ele é muito importante.
porque a gente vai enfrentar aquilo que a gente imaginou. E se é imaginário, não é real ainda. Ainda não é real, ainda está só na sua cabeça. Então, o enfrentamento ele é muito importante, mesmo que ele seja simples, né? Sim, Pessoas, por exemplo, que vêm com síndrome do pânico, que é, vamos dizer assim, uma ansiedade mais agravada, uma variação, uma derivação da ansiedade. Às vezes você precisa dar para ela uma missão simples, do tipo, você vai lá na esquina da padaria, sozinha. E esse sim, pequeno passo, que às vezes é pequeno para a maioria das pessoas, para ela é muito difícil. Mas que ela consiga dar 2 passos na calçada da casa dela e depois ela volte e no outro dia ela dê 3 passos, é muito importante. Porque ela está indo no tempo dela. E isso, assim, é como se barrasse na sim. hora o nível de ansiedade dela. E aí, com o tempo, ela vai melhorando, ela vai se desenvolvendo, mas ela não permite que a ansiedade aumente. A tal ponto Sim. que uma das reclamações comuns que eu escuto é a pessoa chegar e falar assim: a minha ansiedade, ela vem me matando dia após dia, sabe? Ela vem passando mal na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e aquilo só vem aumentando. E essa é uma maneira que ela tem de barrar aquele crescimento. Chegou mais Exatamente. talvez, hein? A minha Você ansiedade está quer. controlada, mas porque tomo remédio, gostaria de parar. Sim, veio da Débora, Débora Mara 3 também. Esse é o caminho, né, Patrick? A gente tem percebido Sim, que esse é o caminho mais importante, né? O controle emocional vai te levar a deixar de tomar remédio. A tal ponto que não fica nem mais caro. Se a pessoa pensar em questão de valor mesmo, pegar dinheiro e investir. Você toma remédio, você vai tomar remédio o resto da vida. Se você investir numa terapia, daqui a pouco você está bem. E aí você para de investir em remédio, você para de gastar na consulta com o psiquiatra, que você precisa ir lá sempre para pegar outra receita, e você vai se livrar de remédio, que a gente não falou, mas tem efeito colateral de monte. sim. E você sabe, Everton, essa colocação aí que a gente está falando, até colocando aí um pouco complementando a sua resposta para Débora. Débora, uma coisa que você pode fazer, eu não sei se você faz terapia, se você é acompanhada por algum terapeuta, mas é muito bacana você entender quais são, se aquilo que iniciou a sua ansiedade levou você a tomar o medicamento, se esse pensamento, se aquelas ideações ainda estão presentes. Porque se elas estiverem, aí você precisa de uma intervenção terapêutica. Porque o terapeuta ele vai ajudar você a alinhar esse pensamento, essa visão que você tem de mundo, que você tem de você mesma. Porque às vezes pode ser que tenha uma pequena distorção do modo de pensar. E aí é onde o terapeuta ele vai ajudar você a corrigir, vamos dizer assim, né? Talvez o termo não seja esse, mas a você fazer uma intervenção junto de um terapeuta para corrigir esse modo de pensar, né? Para você poder ter aí um ponto de vista até mais real, como o Everton colocou, da questão, né? Sim, E uma coisa assim, Everton, que você estava falando, que eu acho que é fundamental, é que quando a gente fala de tratamento psicológico, né? Ela disse que não faz, né? Então tenta na oportunidade, Débora, buscar esse tipo de ajuda. Quem sabe existem instituições que oferecem o atendimento até gratuito, né? Eu não sei como que é a frequência, às vezes eles dão um atendimento ou outro, mas se você puder buscar um profissional que, sei lá, às vezes tem casos de ansiedade que não precisa assim de tantas sessões. Tem casos de ansiedade que você vai ter um número ali e tal. Eu não gosto de falar a questão de números, né? Mas cada pessoa, acho que vale a experiência da primeira sessão para a pessoa poder sentir também como que vai ser. Mas busca esse outro recurso para que você consiga, de alguma forma, não depender do medicamento, né? Aí, junto do terapeuta, junto do seu psiquiatra, eles vão olhar e falar, bom, então vamos tirar o medicamento. Aí tira, se for necessário, né? Mas aí, espero que a gente tenha respondido você, viu, Débora? Everton, então, colocando aqui, voltando no que você acabou de falar agora há pouco, essa questão ela é muito importante, porque tem muita gente assim que ela sofre de ansiedade
mas ela não sabe o porquê ela sofre de ansiedade, né? E a gente sabe que o sofrimento de uma ansiedade, ele pode vir lá da infância, né? Ele vem da infância. Por exemplo, uma pessoa, quando ela nasce, até o modo como essa pessoa nasce, né? Se foi de cesariana, se foi parto natural, isso, de alguma maneira, o cuidado materno, a influência paterna, o ambiente, tudo isso influencia na construção da visão que a pessoa tem de mundo, que ela tem dela mesma e que ela tem das pessoas. Então, se houver uma distorção, pequena que seja, já é um motivo para que essa pessoa sofra de ansiedade, sofra de crise de pânico. Ela pode desenvolver um problema, por exemplo, alimentar, né? A minha esposa está acompanhando a gente aqui, ela está se formando agora em nutrição, está indo para a área do comportamento alimentar e a gente discute bastante essa questão. Então, eu acho que é interessante, é a Rosângela, tá? Para quem não sabe aí, Rosângela Nutrir, ela está aqui com a gente. Então, Everton, isso vai influenciando a pessoa e ela não sabe que aquilo é um problema que está ligado à criação dela, que está ligado a algum conflito lá atrás com o pai ou com a mãe, um problema que não foi resolvido, pode ser um abuso, inclusive, né? Um trauma de uma pessoa que sofreu um assalto e estava ali junto da família, se sentiu completamente indefesa. Então, são várias questões, né? Acho que chegou mais pergunta aí, Everton. Agora é com você. Eu já leio, já, deixa eu só complementar aqui assim. Gente, é muito normal, mas muito normal mesmo, quando a gente vai buscar assim a origem do problema, de onde veio a ansiedade, a pessoa às vezes fala assim: "Não, mas sabe o que que é? Uma vez, quando eu era criança, aconteceu um negócio que foi assim, 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 assim. E aí, depois disso, nunca mais foi igual." É a origem, é a origem. Quando a gente encontra a origem, a gente trata a origem, mata o problema no ninho, né? Mata ali o problema, a gente resolve de uma vez. Vamos ver aqui o que chegou aqui, Patrick. Vamos ver aqui assim, Marisa Helena, o que vocês têm para aconselhar as pessoas que estão sofrendo exageradamente com o medo da Covid? Pessoas que chegam a passar mal só de saber que o filho vai ter que sair de casa para trabalhar. Meu, isso aí. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é diminui a qualidade do tipo do jornal que você assiste. Tem jornais e Exatamente. jornais. Tem jornais que noticiam mais mortes e tem jornais que noticiam mais casos de recuperação. Faz um balanço ali. Assista os dois para você ter ali como comparar e ver qual dos dois está falando mais verdade, mas começa a avaliar por você mesmo o que é a Covid e não pelos olhos de outras pessoas. Porque se a pessoa quiser, ela vai fazer ali um caos, um apocalipse. Então comece avaliando o tipo da qualidade do jornal que você está assistindo. Depois, comece a ter cuidado com os tipos de pensamentos. É um pensamento que te leva a acreditar que seu filho vai pegar alguma coisa e vai morrer? Tá. Ele já saiu antes e não pegou e não morreu? Tá, beleza. Como é que tá os níveis na sua cidade? A Covid tá alta, tá muito alto ali, tem muita gente infectada? Tem poucas pessoas infectadas? Tem bastante gente morrendo na sua cidade? Na minha cidade, no boletim de hoje que saiu, 5 pessoas morreram até agora de Covid. É um número baixo. São 5 vidas. Eu entendo que são 5 vidas. Né? São 5 famílias que vão sentir falta de 5 pessoas. Mas ainda é um número baixo. Tem 5 pessoas que morrem, às vezes, numa tragédia muito mais fácil. Mas assim, comece a avaliar outras coisas. Comece a ver se isso é verdade. E comece a perceber qual que é a realidade no ambiente que você vive. Exato. Complementando, Everton, a sua resposta para Marisa, o questionamento ele é muito importante. Até que ponto o que eu estou pensando sobre o que pode acontecer de fato pode acontecer? E se acontecer, quais são as medidas que eu devo tomar? Então, tocar a vida seguindo as orientações médicas, seguindo as orientações de cuidado,
Então você colocou aí, né? Sofrendo exageradamente com medo da Covid, pessoas que chegam a passar mal só de saber que o filho vai ter que sair de casa para trabalhar. Então, é passar essa preocupação para o filho no sentido de dizer, filho, eu estou preocupada porque eu tenho medo de você ir, voltar e trazer para a gente. Então, quando você for, procure tomar cuidado, procure evitar, né? Procure seguir as orientações médicas para que quando você voltar, a gente ficar tranquilo também, a gente se sentir seguro. Então, passar isso para o filho, para que o filho também te ajude, né? Ajude o pai, a mãe, a família a se sentir segura. Porque se eu fico com aquele problema só para mim, né? Sendo que é um problema que está relacionado a outra pessoa, é legal, é válido compartilhar, né? Eu atendo bastante casais, eu sempre falo isso. Tem maridos que eles têm um desejo, uma vontade que a esposa tenha determinada atitude, comportamento, por exemplo, na hora de preparar o jantar ou na hora de saírem para um determinado local, mas ele não fala, ele fica esperando a esposa adivinhar aquele pensamento. Então é legal compartilhar, é legal falar, né? E falar para que haja os cuidados aí necessários. Então, o medo exagerado ele pode aumentar, talvez quando você vê que a pessoa ela está no grupo de risco, né? O que ela pode trazer para alguém da família que está incluída no grupo de risco. Mas se não está no grupo de risco, diminuir um pouco essa intensidade, né? A chance de melhora, de recuperação, ela é maior para pessoas aí menores de 60 anos, que têm uma qualidade de vida boa, né? Que está ali dentro dos parâmetros, enfim, esperado dentro da questão saúde, né? Vamos pensar assim. Mas é olhar a realidade, Marisa. É olhar a realidade, não ficar criando coisas que não existem e que ainda não aconteceram. Então, vamos supor, eu estou com medo se o meu filho chegar e trazer. Tá, mas meu filho não chegou ainda. Por que eu estou preocupado? Ele não chegou. A hora que ele chegar, eu vou ali, né? Vou receber ele e falar, filho, e aí? Ah, não, tá tudo certo, tá tudo ok, tá. Então, ó, higieniza a mão, vai lá pro banheiro, já toma um banho, coloca sua roupa lá na despensa, enfim. Mas não criar coisas que ainda não aconteceram. Então, se eu ficar recebendo, eu tenho aquele pensamento de que pode, de que pode, de que pode, mas eu não tenho certeza de nada, né? Então, é viver o agora, é focar no presente, no dia de hoje e deixar as coisas seguirem sem atropelar, né, os acontecimentos, né? Perfeito. Exatamente. Galera, já está quase estourando nosso tempo aqui. Eu acabei de olhar aqui, faltam uns 2 ou 3 minutos ali. É importante. Eu acho que se vocês gostarem de ter o Patrick por aqui. Bom, eu gostei pra caramba, porque o tempo passou assim, ó. Eu nem vi passar. Então, Patrick, Passou queria rápido. agradecer, cara, porque foi muito bom ter você por aqui. E seja bem-vindo, quantas vezes quiser. Mas antes de Obrigado. você ir, Patrick, eu sei que você tem uma lista de transmissão no WhatsApp onde você entrega lá coisas, né? Você entrega áudios, vídeos, imagens, conteúdo para ajudar as pessoas. Conta para o pessoal aí como é que eles fazem para participar disso aí também, né? Quem tiver interesse aí em receber. Legal. Bom, para quem tiver interesse, Everton, agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso, que na verdade é um presente, né? Você pode ir lá no meu perfil aqui do Instagram mesmo, e você vai clicar no link da minha bio, lá na descrição, e lá no link você vai ver a opção Quero Saúde Emocional. Nós estamos num período agora, Everton, que a gente está, todos os dias eu envio áudios falando exatamente sobre ansiedade. Então, se você gostou do assunto, quer saber mais sobre isso, corre lá no link da bio, clica, faz o seu pedido, se inscreve de graça, que você vai receber conteúdo todo dia para que você consiga entender o processo, saber se você tem, se você não tem, se está tudo certo, se não está, tá bom? Então, é só ir lá, clicar no link e se inscrever. Beleza, galera, vai acabar aqui, temos 20 segundos. Muito obrigado para todo mundo que participou. Patrick, foi um prazer ter você por aqui. Conto com Obrigado. você mais vezes para a gente poder fazer coisas muito boas. Galera, um abração para todo Maravilha. mundo aí, uma boa noite. Beijo.